(28 de dezembro de 1895). A data é especial porque virou um marco na história da sétima arte. Foi quando os irmãos Lumière apresentaram em Paris um invento chamado cinematógrafo e exibiram a chegada de um trem na estação. A mágica impressionou os parisienses e apenas 3 anos depois, o primeiro cinematógrafo chegou a São Luís e encantou os ludovicenses com as projeções de imagens animadas. Foi em meados de 1898 que um ambulante aventureiro, como eram conhecidos os proprietários dos cinematógrafos, atracou no porto de São Luís e tratou logo de divulgar nos jornais da cidade a chegada de um aparelho que era considerado a última invenção do fim do século XIX em matéria de maravilhas. O ambulante se chamava Moura Quinault e São Luís foi a 9ª capital do país a conhecer a novidade. Os equipamentos que chegaram aqui, que eram os que estavam rolando naquele momento, eles eram não exatamente da projeção em movimento, né? Nem sempre, porque tinha... num anúncio lá do jornal falava assim, vistas de Paris, vistas. Então eu suponho que seja assim, um desses aparelhos, que tiveram vários nomes, eram imagens projetadas, mas paradas, sequência de imagens que se alternavam, mas não como cinema, e outros assim como cinema. Mas era um período que ainda não tinha essa ideia de que deveria haver uma sala, uma casa para exibir cinema. Os ambulantes proprietários do cinematógrafo ou bioscópios, como também as máquinas ficaram conhecidas, divulgavam as projeções públicas por meio dos jornais da época ou por cartazes espalhados na cidade. O Teatro São Luís, atualmente conhecido como Teatro Arthur Azevedo, era o espaço preferido para a exibição dos fotogramas. O ciclo dos ambulantes foi aclamado no mundo inteiro, não pelos filmes, mas pelas máquinas consideradas notáveis. Tanto que o nome do aparelho tinha mais destaque nos anúncios e atraía mais o público do que a projeção que seria exibida. No dia 31 de novembro de 1909, o Cinema São Luís foi inaugurado no Café da Paz, na Praça João Lisboa. 3 dias depois, foi a vez do Cinema Paté, na Rua Grande. As salas com endereço fixo inauguraram um novo ciclo das projeções na capital. Atualmente, a sala de cinema mais antiga em funcionamento em São Luís é o Cine Praia Grande. No Cine Praia Grande, ainda é possível encontrar os projetores usados no imponente Cine Éden, que funcionou na Rua Grande por muitos anos. No mundo, no Brasil, em São Luís, o cinema passou por diversas fases. Na década de 60, um novo equipamento começou a ganhar espaço entre os amantes de cinema. O movimento ficou conhecido como Super 8, que utilizava uma filmadora com uma espécie de filme de 8 milímetros que captava as imagens com maior qualidade. Com uma câmera na mão e uma ideia na cabeça, esse grupo passa a utilizar o recurso para expressar suas ideias numa época em que o Brasil vivia tempos de repressão. Em São Luís, foi no Laborarte que o Super 8 ganhou força com o apoio dos artistas maranhenses. O início desse processo todo, do Super 8, ele aconteceu com a formação do Laborarte, Laboratório de Expressões Artísticas. O Laborarte foi fundado em 72, fundado assim oficialmente, mas antes já tinha uma experiência, esse grupo que vem de teatro, vem de outros movimentos, tinha a ideia de juntar pessoas, os jovens ali naquele momento, todo mundo jovem, com interesse em várias áreas, as artes plásticas, como chamava na época, o teatro, a dança, a música, o cinema e a fotografia, juntar no mesmo grupo e dentro de um mesmo conceito de trabalho, onde uma arte poderia render muito a outra, poderia tomar por empréstimo e ceder e tal.
Então, esse foi o conceito, sobre esse conceito foi fundado o grupo do Laborarte. Com o avanço da tecnologia, o ciclo do Super 8 chega ao fim e as produções locais deixam de ser realizadas com a mesma intensidade. Mesmo assim, alguns cineastas maranhenses continuaram a produzir suas obras. Atualmente, festivais como o Guarnicê e o Maranhão na Tela abrem espaço para o fomento das produções locais. Primeiro tinha pouca gente na área, trabalhava na área, e depois realmente o único incentivo era o Guarnicê, ou seja, as pessoas faziam filmes para passar no Guarnicê, basicamente, certo? Mas aí veio uma nova geração. Houve também um outro fator que eu acho importante, que é a democratização dos equipamentos, ou seja, equipamentos que eram caros, eram difíceis de conseguir, você conseguia uma câmera emprestada, era uma dificuldade. Hoje em dia não, as coisas realmente, os equipamentos estão democratizados, então tudo é mais barato e de certa forma mais fácil, o acesso é mais fácil. O presidente da Associação dos Produtores de Cinema do Maranhão explica que para aumentar o número de produções é preciso investir em capacitação de profissionais por meio de escolas, cursos e seminários, para que esses profissionais tenham acesso a editais de cinema, a exemplo do edital lançado pelo governo do estado em 2015. Apesar de ter cotas, os investimentos assim, apesar de terem cotas para regiões que tem menos cultura cinematográfica, que a indústria é muito menor, como região norte e nordeste, apesar do MINC ter lançado agora um edital de cinema para diretores negros, apesar de todo esse esforço, o cinema ainda é muito elitista. Tu vai olhar muito pouca gente no cinema que tem uma origem pobre, ou que seja negro. Isso é pouco provável e a gente só pode mudar essa realidade, democratizar o processo a partir do momento que tiverem escolas com bom nível de capacitação, cursos públicos gratuitos, e é uma saída para esse problema, né? E esse edital que foi anunciado em janeiro de 2015, ele é o primeiro passo, né, para que se crie uma política audiovisual. Uma política ampla, ela não pode se deixar apenas na produção, né? Tem que ir também para capacitação, para exibição, formação de plateia. E eu acho que a gente está em processo de uma criação de uma política para o audiovisual e começamos bem. É um edital que tem um investimento, o valor é bem considerável. E eu tenho certeza que vamos ter muitos frutos com esse edital, filmes bons que vão ser premiados. Apesar de toda a evolução e das dificuldades na produção audiovisual do estado, o cinema maranhense vive um momento de oportunidade e vem se destacando no cenário nacional. Se depender do amor e da dedicação dos profissionais do cinema maranhense, a possibilidade de você fazer contar histórias que vai além do nosso folclórico, da nossa cultura, que isso é o cinema que se fazia há muito tempo, sempre voltado somente para os nossos costumes, mas criar histórias, produzir histórias que vai além disso, para contar mesmo as nossas relações humanas, os nossos anseios, os nossos medos, que aí você precisa de profissionais, atores, diretores que tenham sensibilidade para contar essas histórias, que não fique somente no boi, no nosso folclórico, essa coisa toda. Então acho que o momento ele é muito promissor, né? Nós temos aí, eu já posso vislumbrar um 2016 bem melhor, com a possibilidade de 3 longas esse ano, produzidos aqui dentro de São Luís. E eu acredito que logo a gente vai ter aí o eixo Rio-São Paulo com esse olhar voltado para cá, falando da nossa indústria, das nossas produções. Eu almejo isso e acredito que a gente está caminhando para isso.